Então, seguindo para o capítulo 4 do livro O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, né, do nosso querido Alberto Almeida, o capítulo 4 tem o título As Consequências do Não Perdão. Então vamos ver. E nenhum deles, pardais, cairá sobre a terra sem consentimento do nosso Pai. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Portanto, não temais. Vós valeis mais do que muitos pardais. Esse versículo está no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 10, do 29 ao 30. E aí, então, Alberto nos fala: a física moderna, quando apresenta seus estudos sobre a natureza da matéria e o conceito de campo, vai se aproximando do que o Espiritismo ensina por meio dos seus estudos sobre os espíritos e os fluidos. A matéria é uma manifestação da energia condensada segundo a física de altas energias. Bem afirmaram os espíritos a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, em resposta 22, a questão 22. A matéria existe em estado que ignorais. O que chamais molécula, longe ainda está da molécula primitiva. O que vos parece vazio está ocupado por matéria que vos escapa aos sentidos e aos instrumentos. Quer dizer, a aparelhagem, né, que os cientistas possuem para analisar. Para além do conceito de campo ensejado pela física moderna, o Espiritismo revela a atmosfera fluídica formada a partir dos fluidos irradiados pelo espírito através do seu corpo espiritual, o perispírito, afetando o corpo material concreto e seu ambiente existencial. Os fluidos traduzem de modo fiel, como estamos interiormente no cultivo dos nossos pensamentos e sentimentos, descrevendo assim nossa realidade mais recôndita, mais íntima. Escreve Allan Kardec: sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles podem achar-se impregnados de qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela dureza, pela pureza ou impureza dos sentimentos. Sob o ponto de vista moral, os fluidos traduzem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. Este perispírito, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas, mas não é outra a causa de certas enfermidades. O perdão, por esse nível de expressão, fala da dinâmica interna do nosso ser, afetando mormente
pela propriedade perispiritual de irradiação-absorção, aqueles com quem nos enredamos na teia dos remorsos e os rancores. De tal jeito que podemos ser percebidos pelo outro, considerando a lei de sintonia. Dessa maneira, entendemos que estamos mergulhados numa teia energética que é impossível queimar uma árvore sem afetar a floresta. Nem se pode destruir um roseral sem afetar uma constelação de estrelas, e que há uma íntima ligação do cérebro com o coração, como também entre o pensamento e a molécula, sentimento e a célula, o perdão e a saúde. Vide no final do capítulo a dinâmica da culpa, mágoa a partir do ego. Maria, em plena psicoterapia, tratava de um relacionamento de namoro, terminado há mais de 2 anos, mas inacabado emocionalmente para ela, em face de mágoas resultantes da convivência. A sessão fora demasiadamente mobilizadora de lembranças dolorosas, evocadas com lágrimas ressentidas por tudo quanto sofrera nas mãos do antigo parceiro. Mas, não obstante, ela hoje já estivesse casada com outro homem e sem contato com o ex-namorado desde que se transferira da cidade havia 2 anos. Encerrado aquele encontro terapêutico, qual não foi sua surpresa ao consultar o telefone? E estava na secretária do seu celular uma ligação estabelecida justamente no momento em que ela fazia sua catarse emocional. Surpreendida, indagava se seus pensamentos e sentimentos o teriam acionado a mais de 3.000 quilômetros, já que não se comunicava com ele havia mais de 2 anos, desde que se mudara da cidade. 15 dias depois, em circunstâncias similares, em novo encontro terapêutico, o assunto voltou a ser tratado com a mesma intensidade emocional, vindo à luz as mágoas ainda presentes. E o que parecia ter sido coincidência se repetiu. O ex-namorado voltou a telefonar na hora da sessão, deixando mensagem na secretária do telefone, mesmo sem ele ter recebido resposta ao seu contato anterior. Posto que Maria preferira ignorar o telefonema, não lhe dando retorno. Eventos tais se repetem todos os dias de forma ostensiva ou sutil, revelando esse mundo energético, fluídico, em que estamos mergulhados e sistematicamente conectados, independentemente de distâncias físicas e temporais. Estando no corpo ou fora dele. Quando odiamos, acionamos o outro, que, se estiver no mesmo padrão vibratório nosso, se ressente, pois que o nosso telefonema reverbera quando há sintonia. Contudo, se a nossa energia deletéria de ressentimento e ou culpabilidade é capaz de atingir, contaminar alguém fisicamente bem distante, que conosco se alinha no mal, o que não dizer dos efeitos perniciosos no corpo em que nos apresentamos, de vez que este é o próximo mais próximo de nós mesmos. O que sucede àquele que derrame ácido das mãos próprias para lançá-lo no outro na expectativa de vingar-se? O que acontece? Obedecendo ao mesmo princípio, quando perdoamos, alcançamos não só aqueles que se deixam tocar pelo nosso amor, quando dão consentimento para que ressoe em sua alma a sinfonia do bem,
mas também e sobretudo o próprio instrumento biológico em que nos expressamos se beneficia da energia amorosa a que se reveste e o ato de que se reveste esse ato de perdoar. O perdão é um ato energético, semelhante à luz que se acende na escuridão da noite, que, além de iluminar feericamente o lugar aonde ela nasce, né, alcança alguém que mire pela janela de um avião a mais de 12 mil quilômetros de distância. O perdão aciona fluidos vibrantes, capaz de criar um campo vibratório, repercutindo desde a estrutura do ser agenciador deste campo até as pessoas e as regiões mais longínquas. O perdão impacta beneficamente, principalmente o epicentro de onde nasce, porém, não se limita à pessoa que o gera. Irradia-se como oferenda para quantos no entorno escolhem igualmente usufruí-lo, como o botão de uma flor que, ao se abrir, perfuma-se, para em seguida espraiar seu aroma incondicionalmente, tanto ao colibri voejando no céu, como ao pântano atado à terra. Vide no final do capítulo a dinâmica da culpa, mágoa a partir do eu. E esse capítulo, então, ele é longo, capítulo 4. Eu vou interrompê-lo aqui, como deixando a primeira parte. Então, eu vou colocar ali capítulo 4A e vou colocar capítulo 4B para que o vídeo não fique tão longo assim. E assim seguimos estudando.